Quem você se tornou desde que a superlua tocou o céu e derramou sua luz sobre tudo o que você escondia de si mesmo. Você sentiu aquela pequena fissura na rotina, um sussurro que não vinha de fora, mas de dentro, como se algo muito antigo tivesse despertado e pronunciado o seu nome sem som. Talvez você tenha tentado ignorar, mas a sensação permaneceu, como um eco que retorna sempre que o silêncio se prolonga. E se não foi apenas um fenômeno no céu, mas um chamado. Há sinais que não aparecem nos noticiários, movimentos que não se escrevem em livros e mudanças que não pedem a sua permissão. Você percebeu que algumas coisas começaram a se deslocar sozinhas? Relações que perderam o sentido, emoções que voltaram sem explicação, decisões que antes eram claras e agora estão cobertas por neblina. Como explicar essa força que parece reorganizar sua vida nos bastidores, como um escriba invisível reescrevendo sua história enquanto você dorme? Todd Cerutti sempre falou sobre ciclos que se abrem quando a consciência humana é tocada pela luz e pela sombra ao mesmo tempo. E é exatamente aí que você está agora, nesse limiar onde tudo parece familiar e estranho ao mesmo tempo. Aquilo que você acreditava ser sólido começa a se mover e o que considerava distante começa a se aproximar. Não é coincidência você estar aqui, neste exato instante, ouvindo estas palavras que parecem ter sido escritas antes mesmo de você buscá-las. Talvez você sinta que algo está sendo mexido dentro de você, como engrenagens antigas voltando a girar após longos períodos de silêncio. Memórias, sonhos, pressentimentos, símbolos que voltam a aparecer com insistência. Nada disso é aleatório. Mas cuidado, a mente tenta explicar, o coração tenta negar, e é nesse conflito que o verdadeiro portal se abre. Você está disposto a atravessar mesmo sem saber o que há depois? Há perguntas que não querem respostas imediatas, querem movimento, querem que você permaneça, que continue, que escute até o fim, algo que você sempre soube, mas nunca teve coragem de encarar. E se a superlua não tivesse iluminado o céu? Mas você? E se o impacto não estivesse lá fora, mas exatamente agora, atravessando seus pensamentos, desmontando certezas e preparando o terreno para algo que ainda não tem nome? Não se apresse em entender. O entendimento é a última etapa, nunca a primeira. Permita que as palavras o toquem antes de serem compreendidas. Há uma mensagem chegando, e ela não veio para agradar, veio para despertar. Permaneça. Algo foi iniciado e não pode mais ser desacordado. Todd chegou, e o resto você só descobrirá se não desviar os olhos agora. Você percebe como algo em você se deslocou desde aquele instante em que a superlua atravessou o céu? Não foi apenas um brilho diferente nas nuvens, foi um movimento interno, quase imperceptível, que empurrou memórias antigas para a superfície e deixou o presente com um sabor estranho de revelação incompleta. Há uma parte sua que tenta seguir a rotina como se nada tivesse acontecido, mas existe outra que não consegue mais se encaixar no mesmo ritmo, como se tivesse ouvido uma chamada silenciosa que não pode ser desouvida. Há sentimentos que você acreditava ter enterrado com cuidado e que agora voltam a pulsar, como se nunca tivessem adormecido. Culpas pequenas e grandes, desejos que você negou por medo de se reconhecer neles, escolhas que continuaram ecoando mesmo depois de tomadas. De repente, tudo ganha outra textura, como se o mundo tivesse tirado uma máscara e mostrado um rosto que sempre esteve ali, mas que você teimava em não encarar diretamente. É nesse ponto que Todd fala, não como um mestre distante, mas como uma consciência antiga que atravessa o tempo e sussurra no espaço entre os seus pensamentos. Ele não aponta caminhos prontos, ele apenas ilumina a sala, onde você sempre esteve trancado consigo mesmo,
A luz não julga, apenas revela. E quando a revelação começa, é impossível fingir que não viu. O que você faz com isso agora? A superlua não passou por você sem deixar marcas. Ela tocou lugares em que você evita entrar quando está sozinho, aqueles corredores internos onde ficam guardadas promessas quebradas, renúncias que doeram e verdades que você adiou para um depois que nunca chega. E agora, esses corredores estão se abrindo por conta própria, como portas antigas que rangem e não voltam a se fechar com facilidade. Talvez você tenha sentido cansaço sem motivo claro, ou um choro que não encontrou lágrimas, ou uma inquietação que não sabia onde encaixar. Nada disso é mero acaso psicológico. Há processos que a mente não controla. Há movimentos que nascem no coração da alma e se espalham por todo o ser antes de encontrarem palavras. Você está dentro desse movimento agora. E ele sabe o seu nome melhor do que você mesmo. Há um ponto em que o controle se desfaz, e é justamente aí que o verdadeiro conhecimento começa. O controle é confortável, mas a expansão não acontece dentro dele. Toth ensina que a consciência só se amplia quando as estruturas internas tremem, quando aquilo que você chama de eu começa a se perguntar se sempre foi apenas isso. Quem você seria se ousasse atravessar o medo que protege suas próprias prisões? Você percebe como tenta se distrair exatamente quando algo importante quer emergir? Abre a tela, muda de assunto, ocupa a mente, mas o chamado volta no silêncio, volta nos sonhos, volta no instante em que a casa finalmente fica quieta. É como uma maré que recua e retorna sempre mais forte, trazendo à praia pedaços de você que ficaram submersos por tempo demais. O que esses fragmentos querem dizer? Existem feridas que não pedem explicações, pedem presença. Você sempre tentou curá-las com respostas rápidas, justificativas lógicas e frases prontas, mas agora elas pedem outra coisa, honestidade consigo mesmo. Pedir ajuda ao exterior foi apenas o primeiro estágio. Agora o convite é ouvir o que o seu próprio interior vem tentando dizer há tanto tempo. Após Superlua, amplificou espelhos invisíveis. Pessoas e situações começaram a refletir partes suas que você não queria ver, e cada encontro se tornou uma espécie de revelação disfarçada de cotidiano. Nada mudou lá fora, mas tudo mudou no modo como você sente o que acontece. Essa é a verdadeira revolução. O mundo permanece, mas você já não consegue estar nele do mesmo jeito. Em meio a esse turbilhão, surge também uma doçura estranha, quase uma ternura consigo mesmo, que você não sabia que era possível sentir. É como se depois da tempestade interna viesse uma brisa suave, dizendo que não há nada de errado em estar em processo, que não é fraqueza sentir, que não é derrota tremer. Força e fragilidade começam a caminhar juntas, e esse encontro assusta e cura ao mesmo tempo. Você percebe como tudo o que foi empurrado para debaixo do tapete emocional agora se move por conta própria? Nada aceita mais ser silenciado com a mesma facilidade. Há conversas que o seu coração quer ter com você e que não podem ser adiadas para sempre. A pergunta que fica vibrando é simples e profunda. Até quando você vai fugir de si? O impacto pós-superlua não veio como explosão, mas como infiltração. Ele entrou pelas brechas, pelos pensamentos distraídos, pelos momentos em que você não estava pensando em nada. E, de repente, estava pensando em tudo. Passado, presente, possibilidades, caminhos que não foram escolhidos e caminhos que ainda esperam por coragem. Você sente a encruzilhada, mesmo sem ver as placas. Toth Jehuti aponta para dentro, sempre para dentro. Ele não promete milagres externos, ele provoca despertares internos. É desconfortável porque desmonta ilusões, é libertador porque desmonta ilusões. E nesse paradoxo está a chave que você vem evitando girar. O que realmente cai quando suas máscaras caem.
O que sobra quando o personagem descansa? Há momentos em que o universo parece encostar a testa na sua e perguntar baixinho: você ainda lembra quem é? Essa pergunta não busca resposta imediata, busca movimento, busca retorno, busca presença. Não é para ser respondida com a boca, mas com a vida. E você sente lá no fundo que já não dá mais para fingir que não ouviu. E enquanto você escuta estas palavras, algo dentro de você já está se reorganizando. Não é espetáculo, é sutileza. Não é barulho, é vibração. É como se uma linha invisível fosse puxando você para o centro de si mesmo, onde o silêncio não é vazio, é origem. Permaneça aí por um instante, mesmo que doa, mesmo que confunda, mesmo que assuste. É exatamente aí que a travessia começa. Seguimos a travessia, e você talvez já tenha percebido que algo começou a se mover por conta própria, como correntes subterrâneas que mudam o curso de um rio sem pedir consentimento. Existe um ponto em que a tentativa de explicar se dissolve e sobra apenas a experiência crua, viva, pulsando no peito. É aí que Todt Cerutti toca, não com ruído, mas com simbolismos que se infiltram na carne das memórias. Você sente o corpo reagindo antes mesmo de formar pensamentos completos, como se uma parte mais antiga de você estivesse acordando devagar, cautelosa e inevitável. O impacto pós-superlua não pediu licença para entrar. Ele simplesmente entrou pelas frestas dos seus hábitos e começou a reposicionar tudo aquilo que estava mal encaixado. O que antes era suportável agora começa a incomodar. O que antes era silencioso, agora grita sem som. Você olha para algumas escolhas e percebe que elas não cabem mais na pessoa que está emergindo. Ao mesmo tempo, sente medo de soltar o conhecido, como alguém que segura um galho velho à beira do abismo, mesmo sabendo que do outro lado há terreno firme. Por que é tão difícil largar o que dói? O que exatamente você protege quando diz que não está pronto? Há um momento em que a vida começa a falar com você em símbolos. Um sonho que se repete, uma frase que retorna de boca em boca, uma sensação que o atravessa no meio de uma tarde comum. Todt sempre ensinou que nada é casual quando o despertar já foi iniciado. A mente insiste em chamar de coincidência, mas o coração reconhece o recado. Quantas vezes você fingiu não ouvir simplesmente porque sabia que, se escutasse de verdade, teria de mudar tudo? Existe uma luta silenciosa acontecendo aí dentro. De um lado, a parte que deseja se expandir, conhecer-se, romper paredes invisíveis e respirar um ar que ainda não conhece. Do outro, a parte que teme perder o controle, que se apega a identidades antigas, papéis repetidos, estruturas que oferecem segurança, mas cobram o preço da sua própria verdade. Essa tensão não é erro, é sinal de que você está à beira de atravessar um portal interno. E portais nunca se abrem sem estremecer o chão. Perceba como lembranças antigas começaram a retornar sem aviso. Cenas aparentemente esquecidas voltam, cheias de detalhes. Emoções antigas reaparecem com uma nitidez desconfortável. Não é o passado pedindo moradia, é o passado pedindo liberação. Todt Cerutti lembra que o que não é integrado se repete, volta em formas diferentes até ser reconhecido com consciência. O que em você continua pedindo reconhecimento? Que parte da sua história ainda espera ser abraçada e não negada? Há também o cansaço profundo, não apenas do corpo, mas de carregar personagens, máscaras, expectativas. Você sente a exaustão de ser aquilo que imaginaram para você e, ao mesmo tempo, o medo de descobrir quem é quando tudo isso cai. Essa linha tênue entre alívio e pavor é o exato ponto em que a consciência se amplia. Você já reparou que os maiores saltos acontecem quando tudo parece instável? Não é coincidência. É o terreno antigo cedendo para que o novo se manifeste.
Quantas vezes você se perguntou em silêncio se está no caminho certo? E quantas vezes respondeu com fórmulas prontas só para calar a própria inquietação? A superlua só iluminou o que já existia. Ela não criou o desconforto, apenas revelou o que estava escondido sob camadas de distração. O incômodo não é o inimigo, ele é o mensageiro. O que a sua inquietação vem tentando dizer e que você ainda não se permitiu escutar até o fim. No meio desse turbilhão, há momentos de uma paz estranha, quase sagrada, que surge sem explicação. É como se por alguns instantes tudo fizesse sentido, mesmo que você não consiga colocar em palavras. Essa paz não vem de respostas, vem de presença. É quando você para de fugir de si e apenas existe inteiro, com luzes e sombras, sem tentar consertar tudo de uma vez. Todd fala desse estado como o ponto onde o humano encontra o divino dentro de si, não fora, não distante, mas no centro do próprio coração. Observe como antigas certezas começam a se desfazer como fumaça. Ideias rígidas se tornam frágeis, verdades absolutas revelam brechas, crenças começam a se mostrar pequenas demais para conter quem você está se tornando. Isso não é perda, é crescimento. Somente o que era prisão se quebra quando a consciência se expande. Ainda assim, é natural que doa. Desprender-se dói, mas permanecer pequeno dói muito mais, e você sabe. Há uma pergunta que insiste em retornar, às vezes nítida, às vezes disfarçada nas entrelinhas do cotidiano. O que você está evitando sentir? Evitamos aquilo que tem poder de nos transformar, porque transformação exige morte de velhas formas. Mas nada em você que é verdadeiro pode ser destruído. Apenas o falso se desfaz. O que exatamente você teme perder? O personagem ou a essência? Você pode notar que alguns relacionamentos começaram a mudar de cor. Pessoas se afastam, outras se aproximam. Algumas conversas deixam de fazer sentido, outras se tornam tão profundas que chegam a assustar. Após superlua, reorganiza vínculos porque reorganiza você. Vibrações compatíveis se encontram, vibrações antigas perdem força. Não se trata de melhor ou pior, trata-se de sintonia. Quem você precisa ser para honrar a verdade que está nascendo em você agora? Em certos instantes, surge o desejo de recomeçar. Não necessariamente mudar tudo por fora, mas renascer por dentro, mudar a forma de estar no mundo, a maneira como se trata, como se escuta, como se coloca diante da própria vida. Esse impulso não é capricho, é chamado. Todd Jerhuti sussurra nos interstícios do tempo que o renascimento começa quando o ser humano para de se esconder de si. Até quando você pretende se esconder? Há silêncios que falam mais do que qualquer palavra. Nos momentos em que você se cala e o mundo diminui o volume, algo maior começa a se fazer ouvir. É nesse silêncio que surgem as respostas que você insistia em buscar fora. Não porque alguém as entregou, mas porque sempre estiveram dentro de você, aguardando coragem para emergir. O impacto pós-superlua não veio para explicar, veio para despertar a escuta. Perceba também o corpo. Ele fala, tensões, arrepios, peso no peito, frio nas mãos, sono repentino, energia que aparece do nada. Tudo isso são linguagens sutis. Quando a mente tenta controlar demais, o corpo assume a função de mensageiro. O que ele vem repetindo e que você insiste em ignorar. Onde em você a vida pede mais espaço, mais ar, mais verdade. E enquanto avança por essas palavras, talvez sinta que algo o acompanha. Não é alguém do lado de fora, é você ampliado, você lembrado, você aproximando-se de si mesmo depois de muito tempo de desencontro. Todd não chega como imposição, chega como lembrança. Lembrança de que você nunca esteve separado do que buscava. Todo o resto eram véus, e véus se desfazem quando a luz insiste. A jornada não pede pressa, pede presença.
Cada sensação que surge agora é parte do processo. Cada dúvida é um degrau. Cada lágrima é um portal líquido que lava e abre caminho. Você não precisa entender tudo para continuar. O entendimento virá quando for a hora. Por enquanto, basta permanecer, respirar e permitir que o que está se revelando se revele completamente, sem censura. E assim o movimento prossegue, como marés que não se interrompem. Você já cruzou um ponto sem retorno dentro de si, mesmo que ainda não tenha percebido plenamente. Algo começou, algo se move, algo chama. E esse chamado carrega a vibração antiga de Thoth Jehuti, ecoando através do tempo até tocar o agora que é você. O que acontecerá depois não precisa ser dito neste instante. Permaneça dentro dessa travessia. O caminho continua se abrindo. Prosseguindo a travessia, você percebe que o chamado não diminui. Pelo contrário, ele se aprofunda, como raízes invisíveis avançando pelo interior da terra até encontrarem água antiga. Há momentos em que você sente que está prestes a compreender algo, como se uma porta interna estivesse entreaberta, mas sempre há um véu a mais, uma camada a ser atravessada. Isso não é frustração, é preparação. O conhecimento que toca a essência não chega de uma vez, ele se aproxima em ondas, para que o coração consiga suportar o impacto do que estava adormecido. Thoth Jehuti sabe que o despertar precisa ser vivido, não apenas entendido. Você começou a notar que nada é totalmente igual ao que era antes. As mesmas paisagens carregam outra vibração. Os mesmos lugares despertam sensações diferentes. Até o próprio espelho parece lhe devolver um olhar que não reconhecia. É como se uma versão mais antiga de você estivesse se despedindo, não com palavras, mas com um silêncio profundo que dói e liberta ao mesmo tempo. Há lutos que não são por pessoas, mas por versões de si que não voltam mais. Você sente que algo em você morreu e, ao mesmo tempo, algo nascia, enquanto você ainda tentava nomear o que estava acontecendo. Há um peso suave no ar, como se o mundo estivesse cheio de significados escondidos. Gestos simples parecem carregados de mensagem. Encontros casuais soam como reencontros marcados antes do tempo, e cada acontecimento cotidiano parece conduzi-lo a uma espécie de espelho simbólico. Thoth ensina que, quando a consciência se abre, o universo começa a falar a sua língua íntima. Nada é excessivamente explícito, mas tudo é profundamente nítido para quem sente. E você está começando a sentir de um modo diferente, mais fundo, mais amplo, mais verdadeiro. Talvez você tenha notado uma sensibilidade maior. Pequenas coisas o tocam com intensidade inesperada. Músicas, memórias, frases que antes passariam despercebidas, agora o atravessam como flechas silenciosas. Isso não é fragilidade, é expansão. O coração que desperta se torna mais permeável porque deixa cair as armaduras que o mantinham endurecido. E sim, isso assusta. Sentir plenamente é sempre um risco, mas é também o único caminho real para viver desperto. O que você faria se parasse de se proteger tanto? Há uma tempestade calma acontecendo dentro de você. Por fora, tudo pode parecer normal. Os compromissos seguem. As pessoas continuam suas rotinas, o mundo mantém seu ritmo, mas dentro há placas tectônicas se movendo. Velhas crenças se partem, velhas culpas se mostram inúteis, velhos medos começam a dissolver-se na luz de uma compreensão que ainda está nascendo. Thoth Jehuti fala desse processo como uma alquimia interna, onde o chumbo das antigas dores se transforma lentamente em ouro de consciência. Esse ouro não se exibe, ele aquieta. Em certos momentos você sente vontade de se recolher. Não é fuga, é convocação. É como se o seu interior chamasse você de volta, pedindo silêncio, pedindo pausa, pedindo presença. A superlua não iluminou apenas o céu,
Ela iluminou quartos internos do seu ser que estavam fechados há muito tempo. Abrir essas portas exige coragem. E você já começou a abri-las, mesmo nas vezes em que jurou não querer mudar nada. Há movimentos que a alma faz sem pedir autorização ao ego. Você sente isso acontecendo agora. As perguntas começam a surgir de lugares que você não controla. Quem eu sou quando ninguém está olhando? O que realmente me move? O que estou repetindo sem perceber? O que eu precisaria soltar para finalmente respirar em paz? Essas perguntas são chaves que surgem quando a consciência se expande, não para serem respondidas com pressa, mas para serem vividas. Toth não traz respostas prontas. Ele acende lanternas e deixa que você caminhe pelos próprios corredores. O que você faz com a luz é escolha sua. Há memórias que retornam como se pedissem reconciliação. Situações inacabadas, palavras não ditas, despedidas que nunca aconteceram. Você pode sentir um aperto no peito, uma saudade que não sabe de quê, um chamado para perdoar quem já nem está perto ou perdoar a si mesmo por tudo o que não sabia na época. Isso também é impacto do pós-superlua. Realinhamento afetivo, cura de linhas invisíveis que atravessam o tempo. Nada se perde quando é compreendido. Tudo encontra seu lugar quando é finalmente olhado sem fuga. Perceba como o tempo parece diferente. Alguns dias passam rápido demais. Outros se alongam como se carregassem acontecimentos invisíveis. Isso acontece porque o tempo psicológico não segue relógios. Ele segue processos. E o seu processo está em ebulição. Você não é mais quem era e ainda não é completamente quem será. Está nesse entre-lugar, esse ponto de travessia em que nada é totalmente seguro, mas tudo é profundamente verdadeiro. Esse é o território onde Toth caminha com você, entre o que se desfaz e o que se cria. Você talvez tenha se surpreendido com pensamentos que não reconhece como habituais. Ideias de mudança, vontade de romper padrões, desejo de buscar algo que ainda não sabe nomear. Isso é a alma se movendo. Durante muito tempo, a mente comandou quase tudo. Mas agora a alma começa a reivindicar espaço. Ela não grita, ela insiste. Aparece nos sonhos, nos silêncios, nas intuições repentinas. Quantas vezes você sentiu que sabia algo sem saber explicar? Essa é a linguagem dela. A dor que reaparece não é retrocesso. É matéria voltando à superfície para ser transformada. Você pode sentir antigas feridas latejando, não para puni-lo, mas para libertá-lo. O que não foi sentido permanece aprisionado. O que é sentido com consciência se dissolve. Toth Jehuti ensina que a sombra não é inimiga. É parte não iluminada da própria luz. Rejeitá-la é rejeitar partes de si. Acolhê-la é tornar-se inteiro. E tornar-se inteiro exige atravessar regiões internas que nem sempre são confortáveis, mas sempre são necessárias. Existe também uma força nova nascendo discretamente. Não é arrogância, não é superioridade, é presença. Você começa a perceber que não precisa mais convencer tanto, provar tanto, correr tanto para ser visto. Há um eixo interno surgindo, uma coluna invisível que o mantém de pé, mesmo quando tudo balança. Essa força é consequência do encontro consigo mesmo. Quando você se encontra, o mundo deixa de ser tribunal e passa a ser caminho. Note como algumas batalhas internas simplesmente perdem sentido. Discussões repetitivas com você mesmo, cobranças excessivas, expectativas impossíveis. Elas se mostram cansadas, antigas, gastas. Você começa a escolher paz em vez de razão, verdade em vez de aparência, profundidade em vez de distração. Isso não acontece de um dia para o outro. Acontece como uma maré que sobe e desce, mas nunca volta exatamente para o mesmo lugar. Cada onda leva algo antigo e traz algo novo.
Há momentos em que você sente vontade de chorar sem saber exatamente o porquê. Deixe. Lágrimas não são fraqueza, são limpeza. São águas internas abrindo passagem para que a energia volte a circular. Assim como a superlua governa marés, esse movimento também governa seus oceanos internos. Emoções represadas durante anos encontram fendas e começam a escorrer. Permitir isso é ato de coragem. Negar isso é permanecer preso ao que já não serve. O chamado de Thoth chega muitas vezes disfarçado de cansaço do antigo, cansaço de repetir padrões, cansaço de se diminuir para caber, cansaço de sustentar máscaras pesadas demais. Esse cansaço é sagrado porque anuncia um ponto de virada silencioso. Quando a alma cansa de se trair, ela começa a guiar os passos com mais firmeza. Você sente esse impulso, mesmo que ainda não saiba o que fazer com ele. E não precisa saber tudo agora. O caminho se revela enquanto você se move. O impacto pós-superlua não veio para destruí-lo. Veio para desmontar aquilo que nunca foi verdade em você. Tudo o que se desfaz agora estava baseado em medo, necessidade de aprovação, fuga de si mesmo. Tudo o que permanece tem raízes no que é autêntico, mesmo que ainda seja pequeno e frágil. É como uma semente que rompe a terra escura sem saber como será o céu. Ela apenas cresce porque é da sua natureza crescer. Essa também é a sua natureza. Você sente um chamado para estar mais presente no próprio corpo, na própria respiração, no próprio instante. Menos passado, menos futuro, mais agora. Isso acontece porque o presente é o único lugar onde a transformação real ocorre. O resto são projeções. Thoth conduz sempre de volta ao agora porque é aqui que a consciência se condensa. Quando você está presente, sente mais, vê mais, percebe nuances que antes passavam despercebidas. O mundo não muda, mas a forma como você o habita muda tudo. Há um reconhecimento crescente de que você não está quebrado. Nunca esteve. Estava apenas fragmentado, disperso, dividido entre exigências externas e necessidades internas. Agora, esses fragmentos começam a se aproximar, como peças de um mosaico que lentamente revela a imagem completa. Esse processo pode ser confuso, mas também é profundamente belo. É o retorno para casa, não uma casa física, mas o lar da própria essência. E enquanto tudo isso acontece, silenciosamente, você continua ouvindo esta mensagem. Não por acaso. Nada que toca a alma acontece por acaso. Há um alinhamento sutil guiando encontros, palavras, sinais. Thoth Jehuti se manifesta na sincronia, no instante perfeito em que algo chega exatamente quando precisa chegar. Você está dentro desse instante agora. Algo está sendo mexido, rearranjado, despertado. Permaneça nesse movimento. Não lute contra ele. Permita que o que precisa cair, caia. Que o que precisa nascer, nasça. Que o que precisa ser sentido, seja sentido. Você não precisa controlar o processo, apenas estar consciente dentro dele. A travessia continua, e você não está sendo empurrado para fora de si, mas conduzido para o centro. E quanto mais se aproxima do centro, mais o silêncio se torna pleno, e a verdade deixa de ser ameaça para se tornar libertação em estado puro. Não há conclusão aqui, apenas aprofundamento. E ele prossegue, chamando, abrindo, revelando. Vamos seguir, sem fechar nada, apenas aprofundando o que já foi aberto, como quem desce degrau por degrau dentro de si, sem pressa, mas sem volta. O movimento já começou e não depende mais de esforço. Ele apenas continua, como um rio que encontrou o caminho de retorno à sua própria nascente. O impacto pós-superlua segue trabalhando nos bastidores, movendo estruturas invisíveis, alinhando o que estava disperso, desmontando o que já não sustentava vida verdadeira. Você sente isso mesmo quando tenta negar. A verdade não precisa ser aceita para continuar sendo verdade.
Há momentos em que você se pega encarando o nada, como se o olhar se desligasse por alguns instantes e ficasse suspenso no vazio. Por fora, parece distração. Por dentro, são reconfigurações. A mente tenta interpretar como cansaço, mas há algo mais profundo aí, como se partes suas estivessem se reorganizando em silêncio. Todt Jehuti ensina que o vazio não é ausência, é intervalo sagrado onde o novo se prepara para surgir. O desconforto com o vazio é apenas o medo de perder o controle. E o controle nunca foi real. Você está apenas descobrindo isso agora. Você pode sentir que não se reconhece completamente. Há gestos que já não combinam, palavras que perdem o gosto antes de sair, lugares que parecem apertados demais para quem você está se tornando. Esse desencontro consigo mesmo é parte natural da transição. Uma pele velha não cai sem ruído, mas também não pode permanecer quando o corpo já cresceu. O que você está sentindo não é falta de identidade, é a identidade antiga se desfazendo para dar espaço ao que sempre esteve latente e agora pede existência. Talvez você tenha começado a questionar escolhas que antes pareciam definitivas. Caminhos, relações, hábitos, compromissos internos e externos, tudo começa a passar por uma espécie de filtro silencioso. O que é verdade permanece, o que é mentira se revela. Não mentira no sentido comum, mas mentira contra si. Tudo aquilo que você sustentou para agradar, para caber, para não perder, começa a pesar. Todt lembra: nada que seja construído sobre autoabandono pode durar sem cobrança interna. Você sente essa cobrança agora, não como culpa, mas como chamado. Há uma força antiga surgindo devagar, não como um grito, mas como uma lembrança, uma sensação de que você já foi mais inteiro, mais conectado, mais verdadeiro antes de tantas camadas se acumularem. Essa lembrança não vem como imagem clara, vem como saudade do que você nem sabe nomear. É a saudade de si. O impacto pós-superlua ativa exatamente isso. A memória do que você é por baixo das histórias que contou para sobreviver. E essa memória começa a puxar você de volta para casa. Em alguns momentos, a mente tenta reagir aumentando o barulho. Pensamentos aceleram, preocupações se multiplicam, o futuro se enche de hipóteses e o passado de revisitações. Esse ruído é resistência. É a parte que teme perder o controle, tentando recuperar terreno. Todt Jehuti aponta o caminho do meio. Observar sem se perder, sentir sem se afogar, atravessar sem fugir. Você não precisa lutar contra os pensamentos, apenas não precisa acreditar em todos eles. Muitos nascem do medo, poucos nascem da essência. Você percebe que as emoções intensificaram? A alegria é mais profunda, a tristeza é mais densa, o medo é mais nítido, o amor é mais abrangente. É como se o volume da vida tivesse sido aumentado. Isso acontece quando a consciência se expande. Nada mais fica morno, ambíguo, apagado. Você vive com mais presença e, por isso, tudo ganha mais cor, inclusive o que dói. Não é castigo, é ampliação. Quanto mais vivo você está, mais sente. E sentir é a linguagem do ser quando ele não está mais anestesiado. Há sonhos que parecem mensagens, lugares que você nunca visitou, mas que sente como familiares, pessoas que parecem falar em códigos, situações que carregam símbolos. Alguns desses sonhos permanecem grudados ao acordar, não pela história que contam, mas pela sensação que deixam. Todt ensina que o momento pós-superlua afina o limiar entre consciente e inconsciente. Conteúdos que estavam escondidos começam a emergir e a alma fala através de imagens. Você não precisa decifrar tudo intelectualmente. Basta sentir o que permanece vibrando depois que o sonho acaba. O corpo continua sendo um grande mensageiro. Tensões que se deslocam, apertos que aparecem e somem,
arrepios sem razão aparente, oscilações de energia. Há dias em que você acorda estranhamente leve, como se algo tivesse sido retirado enquanto dormia. Em outros, acorda pesado, denso, carregando o que não consegue nomear. O corpo processa o que a mente não alcança. Ele registra impactos, descargas emocionais, liberações antigas. Ouça-o. Onde dói, algo está pedindo atenção. Onde há expansão, algo está querendo nascer. Talvez você tenha se tornado mais seletivo com o que consome. Conversas, conteúdos, ambientes. Coisas que antes divertiam, agora soam vazias. Pessoas com quem você sempre se forçou a se encaixar, agora parecem distantes, mesmo estando perto. Não é soberba, é ajuste vibracional. Todd Cerutti fala de sintonia como lei sutil. Você é atraído naturalmente para o que ressoa com seu estado interno. Quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor também muda na forma como é percebido. Não é magia, é coerência energética. Há também uma sensação nova de responsabilidade, mas não aquela responsabilidade pesada, de obrigação. É uma responsabilidade por si, como se algo em você dissesse: está na hora de parar de se abandonar. Parar de se calar onde deveria se escutar, parar de se diminuir onde deveria se acolher, parar de insistir em caminhos que só levam ao mesmo vazio. Essa responsabilidade é maturidade espiritual. Todd nunca aponta para fora, ele aponta para dentro. Você começa a perceber que ninguém virá viver a sua vida no seu lugar. A dor não some de imediato, mas muda de função. Antes, ela paralisava, agora ela informa. Antes era peso, agora é sinal. Você começa a identificar o que dói porque é verdadeiro querendo espaço e o que dói porque é antigo pedindo fim. Essa distinção nasce da consciência crescente. O sofrimento deixa de ser labirinto e passa a ser mensagem. O impacto pós-superlua fez com que você se tornasse mais transparente para si mesmo. E ser transparente é exigente. Revela tanto o que você tem de mais luminoso quanto o que ainda precisa ser curado. Às vezes, surge a vontade de desaparecer um pouco. Não de morrer, mas de sumir de papéis, cobranças, ruídos externos. Isso acontece porque o barulho do mundo já não consegue abafar o que está surgindo dentro de você. O recolhimento, nesse caso, não é fuga, é nutrição. Você se recolhe para escutar melhor, para se reorganizar, para ajustar o que está nascendo. Todd fala disso como o momento da caverna interna, onde a noite não é ausência de luz, mas o útero do renascimento. O impacto pós-superlua também reorganiza prioridades. Coisas pelas quais você se desgastava começam a perder importância, e coisas que você deixava para depois começam a chamar agora. Você percebe que o tempo é precioso não por medo de perder, mas por consciência de viver. Escolhas ganham peso simbólico. Você percebe que cada decisão pequena é um voto em quem você está se tornando. Tudo começa a adquirir significado, inclusive o que você pensava ser banal. Há um movimento de reconciliação silenciosa acontecendo. Reconciliação com a própria história, com erros antigos, com caminhos interrompidos. Você começa a perceber que fez o melhor que sabia com a consciência que tinha na época. Essa compreensão não justifica, mas pacifica. Todd Cerutti lembra que a culpa paralisa, enquanto a responsabilidade liberta. Quando você troca a culpa por responsabilidade, algo dentro se endireita. O passado deixa de ser prisão e passa a ser campo de aprendizado. Você começa a sentir que não está sozinho no sentido profundo da palavra. Não porque haja alguém fisicamente ao seu lado, mas porque a própria existência começa a parecer menos hostil, menos aleatória, menos caótica. Há uma inteligência maior sustentando o movimento das coisas. E você toca essa percepção não por teoria,
mas por sensação direta. É como se uma rede invisível o amparasse enquanto você atravessa áreas internas desconhecidas. Indot é essa lembrança de conexão com o todo, essa consciência de que você faz parte de algo maior do que seus medos. Em meio a tudo isso, há lampejos de clareza. Momentos breves em que tudo parece alinhado, em que as perguntas não exigem respostas, e a vida, por alguns instantes, simplesmente faz sentido. Esses momentos não precisam ser longos para serem verdadeiros. Eles funcionam como sinais, como faróis no meio da travessia. Mostram que você está no caminho, mesmo quando não vê o mapa completo. A mente quer garantias, mas a alma se move por confiança. É possível que você sinta que está se desfazendo e se formando ao mesmo tempo. E isso é exatamente o que está acontecendo. Partes antigas se vão, novas referências nascem, identidades se deslocam. Esse processo não é linear. Há dias de avanço e dias de aparente retrocesso. Há dias de luz e dias de sombra. Todt Jehuti ensina que a espiral nunca retorna ao mesmo ponto, mesmo quando parece circular. Cada volta leva você a um nível mais profundo de si. E, enquanto essas palavras atravessam você, algo continua se movendo em planos que não pedem nome. A mente pode querer classificar como espiritual, psicológico, energético, mas no fundo, isso pouco importa. O que importa é o que você sente. E o que você sente agora é o campo onde a transformação está acontecendo. Não há necessidade de concluir, entender, controlar. Há apenas a necessidade de estar presente no que já começou. A travessia continua, sem fechamento, sem respostas totais, sem ponto final. Apenas aprofundamento. Permaneça. Vamos continuar descendo, porque essa jornada não pede atalhos, ela pede profundidade. O que está sendo mexido agora não é superficial, não é decorativo, não é apenas mais uma ideia bonita que passa e se perde. É algo que toca a raiz. Você sente isso porque o corpo responde, a mente tenta acompanhar e o coração, mesmo com medo, sabe que chegou a hora de olhar com mais coragem para tudo aquilo que sempre foi empurrado para depois. O impacto pós-superlua não acendeu luzes do lado de fora. Ele acendeu luzes dentro de você, e algumas dessas luzes revelam paisagens internas que você nunca havia percorrido com tanta clareza. Há um reconhecimento silencioso de que você já não consegue se enganar com a mesma facilidade. Desculpas que antes funcionavam já não convencem. Justificativas antigas já não se sustentam. Você começa a perceber os lugares em que se traiu sem perceber, os momentos em que se calou por medo de perder algo, os acordos silenciosos que fez consigo mesmo para não sentir dor. Todt Jehuti não chega para julgar essas escolhas, ele chega para iluminá-las. E quando a luz toca, a verdade aparece, não como acusação, mas como convite. O que você escolhe fazer com essa verdade? Em certos momentos, você pode sentir como se estivesse vivendo duas realidades ao mesmo tempo. Uma é a realidade cotidiana, com suas tarefas, conversas, compromissos, responsabilidades. A outra é uma realidade interna, profunda, cheia de símbolos, sensações e presságios. É como se houvesse uma camada invisível por baixo de tudo, vibrando com significados que ninguém mais parece perceber. Isso não é ilusão, é sensibilidade ampliada. O impacto pós-superlua afinou seus sentidos sutis, e agora você percebe o que antes passava despercebido simplesmente porque não estava preparado para ver. Há também um estranhamento em relação a si mesmo. Você se observa reagindo de maneiras novas, respondendo com mais consciência, questionando automatismos que antes passavam sem reflexão. Gestos que antes eram impulsivos, agora são olhados com mais atenção. Algo em você está menos disposto a viver no piloto automático.
Toth fala desse ponto como o início de uma vigília interna, um estado em que você deixa de ser apenas personagem da própria história e começa a perceber que também é autor. E ser autor exige responsabilidade com o que se escreve. As emoções continuam se movendo em ondas. Algumas vêm fortes, intensas, quase avassaladoras, trazendo à tona dores antigas, medos profundos, sensações de vazio. Outras vêm suaves, trazendo paz, acolhimento, um sentimento de estar exatamente onde deveria estar. Essa alternância não é confusão, é ritmo de cura. A psique não se reorganiza em linha reta. Ela respira, expande, contrai, solta, resiste, aceita. Toth Jehuti acompanha esse ritmo não como mestre rígido, mas como consciência que entende que cada lágrima e cada sorriso fazem parte do mesmo caminho. A certa altura, você começa a perceber que não precisa mais provar tantas coisas. Provar que é forte, provar que consegue, provar que é suficiente, provar que merece. Essa obsessão silenciosa começa a perder força. Há algo em você que finalmente começa a descansar da luta constante por validação. O impacto pós-superlua abre espaços que antes estavam ocupados por expectativas alheias. Você começa a recuperar partes de si que foram entregues em troca de aprovação. Essa recuperação dói e cura ao mesmo tempo, porque mostra o quanto você se abandonou e o quanto está disposto a não fazer isso novamente. Você pode sentir vontade de mudar hábitos antigos, não apenas coisas externas, mas padrões profundos, a forma como fala consigo, a maneira como se julga, o modo como lida com erros, como se trata nos dias difíceis. O movimento não é de perfeição, é de consciência. Toth Jehuti não pede que você se torne algo diferente, ele pede que você se lembre do que já é. A transformação não é invenção de um novo eu, é retirada dos véus que encobriam o eu verdadeiro. E cada véu que cai revela algo que sempre esteve lá. Há situações que agora se mostram insustentáveis, lugares onde você se encolhe para caber, papéis que já não fazem sentido, histórias repetidas que já não conseguem te hipnotizar. Você começa a sentir no corpo quando está indo contra si. O desconforto aumenta, a energia cai, algo trava por dentro. Isso é consciência corporal e emocional trabalhando juntas. Antes, você suportava. Agora, o próprio corpo parece dizer não. Esse não é rebeldia, é autopreservação da alma. Os vínculos também passam por reavaliação silenciosa. Algumas relações se aprofundam com naturalidade, ganham verdade, intimidade, presença. Outras ficam frágeis, distantes, forçadas. Não é necessário forçar nada. O que é alinhado permanece. O que é dissonante se dissolve aos poucos. O impacto pós-superlua reorganiza tudo o que não estava vibrando em congruência com o seu estado atual. Não se trata de abandonar pessoas, mas de abandonar versões suas que só existiam para agradar. Isso muda a forma de se relacionar com tudo e todos. Há dias em que o cansaço parece não ter explicação racional. Mesmo sem grandes esforços físicos, existe um peso no corpo, um sono que chama, um desejo profundo de ficar quieto. Isso acontece porque você está processando muita coisa nos níveis sutis. O inconsciente está movimentando conteúdos, integrando experiências, limpando resíduos emocionais antigos. Descanso, nesses períodos, não é preguiça, é parte do processo. Toth Jehuti ensina que até a terra descansa antes de florescer novamente. Você também faz parte desse ciclo. Talvez você se surpreenda com momentos de gratidão sem motivo específico. De repente, sente gratidão por estar vivo, por respirar, por sentir, mesmo quando a vida não está perfeita ou alinhada com todos os seus desejos. Essa gratidão não vem como obrigação espiritual, mas como percepção espontânea. É o coração reconhecendo a beleza do caminho, mesmo com imperfeições.
Esse tipo de gratidão é sinal de expansão de consciência. Ela não nega a dor, ela apenas enxerga além dela. O medo, porém, continua aparecendo. O medo do desconhecido, o medo de perder o que é familiar, o medo de não dar conta do que está por vir. O medo faz parte do processo. Ele não precisa ser eliminado para que você avance. Todd não manda você ser invencível. Ele convida você a caminhar com medo mesmo assim. Coragem não é ausência de medo. É o movimento mesmo quando o medo tenta paralisar. E você já está se movendo, ainda que às vezes ache que está parado. Há um ponto em que você começa a confiar mais na própria intuição. Pequenas certezas aparecem sem explicação lógica. Sensações de é por aqui ou não é por aí surgem do nada. Você hesita, duvida, questiona, mas algo dentro insiste. Essa é a voz que durante anos foi abafada por expectativas externas. Agora ela volta a falar, mais clara, mais firme. Todd Jerhuti sempre apontou a intuição como ponte entre o humano e o sagrado dentro do humano. Quando você a escuta, alinha-se com algo maior do que o seu medo. Os espelhos continuam surgindo. Situações se repetem não para torturá-lo, mas para mostrar onde ainda há aprendizado. Cada conflito revela uma crença escondida. Cada frustração aponta um apego. Cada perda revela um lugar em que você se agarrava para não olhar para dentro. Isso pode parecer duro, mas é libertador. O mundo deixa de ser inimigo e passa a ser mestre. E você deixa de ser vítima e passa a ser participante consciente do próprio processo. O impacto pós-superlua também desperta perguntas existenciais profundas. Você começa a questionar o sentido de estar aqui, de viver como vive, de seguir padrões que nunca realmente escolheu. A vida deixa de ser um roteiro automático e passa a ser campo de criação. Essas perguntas não precisam de respostas rápidas, porque não são intelectuais, são existenciais. Elas vão moldando seu caminho aos poucos, abrindo clareiras onde antes só havia mata densa. É assim que nascem as grandes mudanças, de dentro para fora, sem anúncio oficial. Você percebe que seus valores estão mudando. O que antes parecia essencial, agora soa secundário, e coisas antes negligenciadas ganham nova importância. Simplicidade começa a ter outro sabor, autenticidade passa a valer mais que aparência, presença se torna mais valiosa que performance. Essa mudança não acontece porque alguém falou, mas porque algo dentro amadureceu. Todd Jerhuti não impõe doutrina, ele desperta lembrança. E a lembrança muda tudo sem esforço. Em alguns momentos, você sente uma espécie de luto sem nome, como se tivesse perdido algo invisível. Esse luto é pela versão antiga de você que está partindo. Por mais que ela tenha sido construída sobre dor ou medo, ela foi casa durante muito tempo. Despedir-se dela é natural que doa. Mas junto com essa dor, existe também alívio, porque o espaço que ela deixa é ocupado por algo mais verdadeiro. Assim como a lua muda de fase, você também muda de forma sem deixar de ser você. O silêncio, cada vez mais, deixa de ser incômodo e passa a ser necessário. Você começa a buscar momentos de quietude, não para fugir do mundo, mas para se escutar. Nesse silêncio, pensamentos se acomodam, emoções se organizam, verdades surgem com mais nitidez. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser encontro. Encontro com o que realmente importa. Todd Jerhuti se manifesta nesse tipo de silêncio, aquele que não é ausência de som, mas presença de essência. E lentamente, uma nova relação com o tempo começa a surgir. Você percebe que não precisa chegar tão rápido em lugar nenhum, que o processo tem seu próprio ritmo e que apressar apenas gera ansiedade. A vida deixa de ser corrida e passa a ser travessia. Isso não significa passividade, significa respeito pelo ciclo. Sementes não florescem no mesmo dia em que são plantadas.
O impacto pós-superlua plantou sementes em você. Agora o solo interno se reorganiza para que elas possam brotar. No meio de tudo isso, algo permanece constante. A sensação de que há algo maior acontecendo, mesmo quando você não consegue explicar. Um alinhamento, uma reconfiguração, uma espécie de reposicionamento invisível. Essa sensação é real. Você está sendo chamado de volta para si, para um estado mais íntegro, mais consciente, mais verdadeiro. Todt Jerut não chega com promessas fáceis, ele chega com espelhos. E você está olhando para esses espelhos agora. Não há encerramento aqui. Não há resposta final. Não há conclusão. Há apenas aprofundamento contínuo. O movimento segue. A consciência se expande, o coração se abre, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com lágrimas. O impacto pós-superlua continua agindo dentro de você, como maré que entra e sai, levando embora o que não serve mais e trazendo à tona o que sempre esteve escondido. Permaneça dentro desse processo. Nada precisa ser resolvido agora. Algo muito maior está se rearranjando silenciosamente em você. É aqui que o silêncio ganha corpo e respira dentro de você, como um mar suave que recua sem ir embora. Tudo o que foi tocado continua se movendo, mesmo quando as palavras cessarem. A superlua apenas abriu cortinas. O que arde agora é a lembrança do que sempre esteve aí, esperando ser visto. Permita que as imagens retornem mais tarde, no meio da rotina, como sombras luminosas encostando em sua pele. Deixe que a pergunta permaneça, não como ferida, mas como porta entreaberta. Todt Jerut não fecha caminhos, ele amplia horizontes por dentro. E se aquilo que você busca não estiver fora, mas exatamente no ponto onde suas sombras abraçam a própria luz? Guarde esse eco. Ele sabe o caminho melhor do que você. Se algo se moveu, honre o movimento. Se algo tremeu, acolha o tremor. Você já atravessou o limiar e não é possível desacordar o que despertou. Prossiga com o coração atento e se este encontro acendeu em você a vontade de continuar caminhando junto, permaneça perto. Deixe sua marca, compartilhe o que sentiu, permaneça neste círculo vivo de consciências que se reconhecem. Cada gesto de presença prolonga o pulsar desta mensagem no mundo. A frase final não é segredo. Quem se lembra de si, volta para casa.